E algumas pesquisas, teve uma pesquisa realizada pelo Programa Ações Afirmativas, com a Nilma ali no Gomes coordenando, né? E ela diz o seguinte: é raro perceber a inclusão da temática étnico-racial nos processos dos cursos convencionais de formação de professores e de gestores desenvolvidos em nosso país. Geralmente, ela se desenvolve com formação à parte, com editais próprios ou financiamentos específicos, que também são necessários, né? Mas, que é o que eu disse, mas que não é tudo, né? Não atende a demanda da formação inicial. Então, nós temos a resolução, né, que detalha, né, os direitos e obrigações dos entes federados, e nela aponta que o MEC ele tem uma responsabilidade indutiva, né, de induzir a implementação da lei, mas e as instituições de ensino superior elas teriam uma autonomia para implementar. Então, a minha questão é até que ponto esse caráter indutivo do MEC, frente à autonomia que as instituições de ensino superior têm, implica no comprometimento dessas instituições, né? Acabou? Então só para dizer um pouco da minha revisão, mas é isso, gente. Acho que eu falei do meu projeto, seria só um pouco da minha revisão. Audrey, seu movimento em direção aos estudos da linguagem, eu acho bastante relevante, porque traz algumas dimensões. Então, eu tive uma conversa com você lá em Campinas, na Unicamp, e eu percebi que você tem buscado mais intensamente esse movimento em direção à linguagem. Mas só dá para pegar a cabeça. E eu percebi ali, por exemplo, que você tem uma certa percepção de como as relações institucionais e os documentos enquanto gêneros discursivos, enquanto não favorecendo aquilo a que deveria favorecer. Ou seja, como esses documentos, assim como o livro didático, por exemplo, no caso da Esdras, como esses documentos não são recursos discursivos para a intervenção social. Então, uma coisa é como esses documentos estão construídos em palavras e outra coisa é o uso que se faz deles. E isso, então, é que coloca em comprometimento o fato de não serem recursos discursivos. Então, quando você olha para esses documentos, há uma distância muito grande entre quem elaborou e por que elaborou e aqueles que efetivamente serão os beneficiados por esses documentos em termos de qualidade de vida, em termos de plano de vida. Então eu acho que realmente você está na direção certa. Falta somente você, talvez, buscar uma aproximação entre a elaboração do documento enquanto gênero textual e a aproximação disso daquilo que a gente chama de dimensão real humana e de dimensão discursiva de intervenção. Eu não vou falar mais em relação a isso, porque senão eu teria que falar da minha tese de doutorado toda. Mas aí a gente pode conversar sobre essas questões. Mas eu acredito que essa visão de como os documentos não fazem aquilo para o qual eles foram feitos tem a ver muito com questões de relações de poder institucional, que tem a ver inclusive com relações socioeconômicas institucionais e com as questões mesmo de atualizar e mobilizar epistemologias específicas em função de intervenção social via linguagem. A gente conversa mais depois. Sim. Isso pensando muito no documento legal do MEC, né? Sim. E ainda a pesquisa ainda traz para mim o desafio de pensar no movimento de construção do documento legal da universidade. Porque, assim, apesar de ter esse distanciamento, né, entre o documento legal do MEC e o cumprimento dele, esse documento ele é importante, porque é a partir dele que eu vou reivindicar. E a minha questão é qual é o comprometimento da instituição documental que a UFMG tem ainda. Porque você disse que pretende falar com reitores, pró-reitores, etc, etc. Mas eu acho que é interessante você pensar em
das graduações, mas também nesses alunos, não enquanto futuros professores, mas enquanto pessoas de carne e osso, negros e negras, e sobretudo pensar também nesses documentos em relação às pessoas fora da academia. Sim. Então, acho que essas entrevistas, ou esse contato com quem está dentro, mas sobretudo com quem está fora. Sim. Bom, obrigada. Audrey, parabéns pela apresentação. Eu gostaria de... você, claro, vai estar considerando a questão de trazer as vozes dos alunos na graduação de forma que isso vai ser institucionalizado mesmo, né? Antes meu foco era os alunos, mas agora é o discurso institucional mesmo. Ótimo. Professor. Tá. E daí você trouxe como instrumento, além, é claro, de fazer análise dos documentos oficiais que a instituição tem, né, os seus programas, currículos e a documentação que a própria instituição tem, você trouxe só entrevista, né? Sim. Isso. E essas entrevistas serão individualizadas. Você pensou de alguma forma em trazer entrevista grupo focal com alguns grupos de professores para fazer uma entrevistas grupo focal? Não, na verdade não. Porque é claro que tem toda uma questão de preservação de face e etc, que Goffman fala muito disso, né? E quando você traz um pouco do grupo focal, essas questões, elas me parecem que perpassam um pouco mais e você pode fazer uma análise um pouco mais ampla, né? Que quando você faz, é claro que pergunta para o reitor, professor, coordenador de curso, é claro que é toda uma preservação de face e monitoramento de fala, né? E no grupo focal, porque há várias pessoas falando e trazendo suas questões, há toda uma questão de meio que um debate sobre o tema e essas questões são possíveis de serem desvendadas um pouco melhor. Então, talvez seria uma sugestão de grupo focal. Né? Obrigada. Obrigado. Alguém mais? Não? Obrigada, gente. Eu ia falar também. É o seguinte, é porque a gente conversa teórica, parece que nem fala, nem viu, né? Aí a ficha aqui, e eu fiz a trajetória inversa sua, Audrey. Eu saí da linguagem e vim para a educação, tá? E aí parece que, né, que as coisas também são muito diferentes, estão muito distantes, né? Mas até que a linguagem, como ela perpassa mesmo e nos constitui, acho que o diálogo é até mais fácil. Esse medo aí inicial, até desse desafio teórico aí, eu acho que a gente vai tirar de letra. E eu acho que a gente tem que cada vez mais focar no grupo, no discurso da instituição. A gente não colocou o focal exatamente por essa dificuldade que poderia ser trazer essas pessoas para um grupo focal, né? Então pensamos nessas estruturas, nessa entrevista sendo estruturada diante disso. Certamente um estudo aí, que eu fico até muito mais preocupada, né, de um aprofundamento assim, né, com as questões sociológicas, certamente, que é as especificidades do discurso institucional. Né? E aí tem toda acho que essa discussão dos aparelhos ideológicos do Estado, o discurso jurídico, como que esse aparelho, né, porque a instituição jurídica já é um aparelho, né? E a escola é outro aparelho, né? A universidade é outro aparelho. Então, acho que essa discussão aí de aparelhos ideológicos do Estado, instituição, eu acho que a coisa vai pegar mais. Olha, é só uma pergunta básica, assim, né? Tá apertando. É porque, bom, nesse processo que a gente passou, acho que inclusive esses últimos anos aqui no FMG, me veio a pergunta aqui agora, tipo, se existe uma preocupação com o tempo que você vai analisar, se vai ser aquele tempo, 2010, 2000 e tal, tem essa questão do ter um recorte em relação ao tempo analisado da instituição do FMG. A partir da implementação da lei, então 2003. 2003. Obrigada, gente. Bom dia. Bom dia. Então, como eu estava falando há pouco aqui, vamos apresentar para a gente ir treinando, né, Cida?
estou desenvolvendo uma tese, ainda em processo de desenvolvimento, mas o texto já foi qualificado, agora em junho, e aí a previsão de defesa ainda é para março. Então, eu estou no processo de... Já terminei a parte mais técnica, agora é o processo mais de reflexivo mesmo. Então, ainda... o título da tese é Políticas Afirmativas para Negros nas Universidades Federais entre 2002 e 2012. Processos e sentidos na UNB, UFPR e UFBA. O recorte temporal ali é tentando pegar o início da discussão e implementação das primeiras políticas das universidades públicas, que foi nas universidades estaduais do Rio de Janeiro e na Estadual da Bahia. E o ano de 2012 foi o ano do julgamento, né, da ADPF 186, sobre a inconstitucionalidade das políticas de cotas na UNB e a instituição da lei, né, 12711, que padroniza um pouco aí as políticas afirmativas das universidades federais. Então, tentando compreender esse processo de trajetória que aparentemente caótico e polêmico, só aparentemente, né, eu estabeleci aí duas questões fundamentais para tentar responder. Que sentido foi atribuído a essas políticas em diferentes contextos universitários? Por isso eu pego as três universidades. E em que medida a cultura racista, caracterizada aí pelo discurso, no discurso pela defesa do mito da democracia racial e, na prática, pela subordinação de pessoas negras, impactou o sentido dessas políticas no Brasil. O foco que está balizando a análise é identificar a ocorrência de litígio político, ou seja, o conflito, a tensão, o desentendimento. Pode passar. Como referencial teórico e metodológico, eu estou trabalhando com o conceito de cultura, que na verdade é uma tradição. No início ali eu queria dialogar com os marxistas, porque assim, tem uma das questões epistemológicas na academia, essa coisa de classe versus raça, então eu queria dialogar. Então eu pego uma série de autores que passa pelo materialismo histórico, marxista, né, e até os estudos culturais. Então tem o Gramsci, Williams, aí Fanon, Cabral, amigo Cabral, e Stutt Hall. Então, a ideia é um conceito de cultura que tem a noção que tem uma noção de modo de vida, concepção de mundo. A metodologia é a metodologia da abordagem cognitiva de política pública, então estou pegando uma metodologia especificamente da análise de política pública. E o interessante dessa metodologia é que ela tem uma perspectiva construtivista de política pública, né? Para os autores, sobretudo para o principal autor, Pierre Miller, política pública é uma forma de interferir ou preservar matrizes cognitivas e normativas, ou seja, sistemas de representação do real. Essas políticas públicas, então, elas são disputadas o tempo todo. Há uma competição dos atores sociais envolvidos e interessados nessas políticas públicas.
E esses atores sociais influenciam essas políticas públicas, tentando imprimir aí suas marcas, suas perspectivas de vida, suas referências, né? Roda um pouquinho. E, em última análise, para essa perspectiva, para a abordagem cognitiva, política pública não tem como finalidade última resolver um problema social. Elas geram um processo de aprendizagem. Então, a ideia também é ver que aprendizagens nós, e aí especificamente nós, negros, e o movimento negro em si, pode aprender, pode tirar desses processos. O método, eu estou usando análise textual discursiva. Esse método permite uma análise textual qualitativa que se localiza entre as soluções propostas pela análise de conteúdo e análise de discurso. Então, ele não é tão rígido quanto a análise de conteúdo, né? E também permite categorizações, focar mensagens, enfim. Então, é um método que dá essa flexibilidade para trabalhar com o texto. Então, pegando tanto o significado atribuído pelo produtor, né, do texto, e assim e a mensagem, né, as marcas que a mensagem traz. Esse método tem 3 etapas, né, se divide em 3 etapas: a unitarização, que é a fragmentação, depois categorização, e uma última etapa é a produção de um metatexto e a comunicação, né, que se dá nesse processo. Eu peguei aqui só resultados da análise dos textos da UNB e da UFPR, porque da UFPA eu ainda estou sistematizando e precisa ser validado. Eu já tenho aqui uma pessoa para dialogar e validar a minha análise da UFPA, mas ainda não está totalmente fechado. Então, nesses textos sobre o processo de formulação da política na UNB e na UFPR, foi possível ordenar os dados em 3 categorias. A primeira categoria foi o que eu estou denominando como resistência conservadora à política. Então, nesses textos, a gente encontra vários termos, várias manifestações que dão noção de um indício de litígio, de disputa, de conflito. Então, por exemplo, omissão, silêncio, boicote à discussão, ao debate. Na UFPR, protelação, procrastinação, objeções, subterfúgios. Uma outra categoria, judicialização da política. Toda referência feita, todo argumento, toda referência à justiça ou à legalidade para defender ou criticar a política. Então, tem lá a DPF, ajuizado sobre a UNB, argumentos jurídicos legais e ações judiciais na UFPR, e a última categoria de diluimento da política, que é uma perspectiva universalista e reducionista do racial ao social. Aí tem a questão da discussão raça e classe. Na UNB, isso aparece presente nos discursos de professores conselheiros, e na UFPR isso aparece no discurso e na prática de gestores, na própria gestão da política. Pode passar. Um outro dado importante
que vale destacar foi a participação ativa e significativa do movimento negro, né? Tanto no processo de influência na formulação da política, na sustentação da discussão, como grupo de pressão no momento da votação da política, né? Isso na UNB, também mesmo padrão na UFPR, reivindicação junto à reitoria, na comissão, na organização de vigília, na noite que antecedeu a votação, né? Como grupo de pressão na própria sessão que votou a proposta. Então, isso aparece bem registrado nos textos. Bom, a título assim, de conclusão aí dessa parte, podemos destacar que houve, de fato, um movimento reativo às políticas afirmativas, a propósito de políticas afirmativas, para negros, para o acesso de estudantes negros, tá? Então não foi qualquer política afirmativa, foi resistência à política afirmativa para o acesso de estudantes negros. E uma outra questão, que a gente pode concluir, é que o movimento negro, seus aliados, seus poucos aliados brancos, foram, se não decisivo, muito significativo para a aprovação das políticas afirmativas nesses dois contextos acadêmicos. Ok? Bom, só isso por enquanto. Agora eu quero... Marcelo, eu acho que, de novo, é uma pesquisa que mostra esse viés da linguagem enquanto ação social, dentro de práticas sociais, e tanto para o bem quanto para o mal. E eu não consigo olhar para isso a não ser pelo olhar mesmo da análise crítica do discurso. E quando eu olho para esses documentos e para a tua pesquisa, o que me parece mesmo é que esses documentos, eles são mesmo aquilo que o Fairclough chama de pontos de entrada semióticos para a abordagem de erros sociais, ou identificação de erros sociais. Então fica muito claro que, por meio dos documentos, você consegue um acesso à reprodução do racismo, a impedimentos, a minimização do racismo institucional. E aí, de novo, aquela questão que eu falei em relação à Audrey, a pesquisa dela, de como os recursos discursivos acabam se distanciando da realidade, da dimensão humana real e das práticas discursivas reais, né? Então, essa possibilidade de você aproximar aquilo que o documento, aquilo que as ações institucionais pregam, daquilo que é a vida real com os erros sociais que ocorrem e são reproduzidos. E aí eu tenho só uma pergunta para você, assim, como que você pretende lidar com esse distanciamento em relação à instituição e a sociedade fora da instituição? Porque eu acho que essa aproximação entre pessoas reais e aquilo que é colocado nos documentos, né, essa possibilidade de intervenção dialética, eu acho que isso é o ponto-chave para a tua pesquisa, olhando da minha perspectiva da análise crítica do discurso, que não é a metodologia que você está mobilizando, né, que é a questão de como esses recursos discursivos vão fazer efeito na vida real das pessoas. Como você pretende lidar com isso nessa perspectiva sua, que eu não consegui enxergar? Então, eu até fiquei achando que, ao longo da sua apresentação, eu tinha sentido inicialmente esse diálogo aí, né?
É interessante. Eu falava de marxismo de uma forma muito mais sem medo, eu tentei falar muito isso em sala de aula. A gente falava das questões marxistas assim, como algo que alimentava mesmo possibilidades de perceber, né, para além do que Marx já tinha percebido, né, dessas questões econômicas. Ele era um economicista, né, e aí agora parece que nessa radicalização de discursos aqui dentro da universidade, tem realmente um campo de debate muito grande entre modernos e pós-modernos, mas pensando inclusive no que é avançar nisso aí, né, que eu sempre acho que a gente tem que estar em frente, ficar falando do outro o tempo inteiro e falando mal, fala-se muito mais até mal do outro do que bem do que a gente quer fazer, que não é a nossa proposta o tempo nenhum, né? Por uma orientação aí de afirmação que a gente tem tentado o tempo todo. Mas essa discussão, então, do que seria, né, raça dentro dos estudos marxistas e esse diálogo que se estabelece dentro da teoria marxista, disso aí, porque tem textos, né, que ele fala especificamente disso. Ainda que os processos de racialização naquele tempo fossem diferentes, né, e talvez acho que dialogue muito com essa fala do Carlos, né, porque o que está acontecendo então agora? Né? Para onde que a gente vai nessa discussão para além disso aí, então? Inclusive, lendo o nosso contexto, acho que a proposta é muito essa, inclusive, né? Ou não? Não, assim, na verdade, o que me motivava do ponto de vista teórico era esse incômodo com algumas análises marxistas que negavam. Por exemplo, na disciplina, nós tivemos uma disciplina no doutorado que era justamente isso. Não, a gente tem que negar ou desconsiderar as políticas de caráter identitário para a gente fazer uma política, uma luta de classe. Então, era bem isso. E isso me incomodava, porque, já tentando responder um pouco, assim, modestamente, eu acho que, sobretudo no âmbito da educação, que é onde eu transito mais agora, né, desde o mestrado, eu acho que se usa a dialética muito mal, entendeu? Se opera muito mal com a dialética, entendeu? Dialética é relação. Então, você não pode reduzir a realidade a uma única dimensão. Tá? Então, e quando eu fui estudar no mestrado, eu estudei o Gramsci, eu li né? Quando eu estudei o Gramsci, foi isso que eu percebi, que o Gramsci ele traz essa perspectiva de aplicação do método dialético com relação. Quando eu vou no Fanon também trabalha. Fanon não nega a dimensão econômica da realidade, mas ele discute a relação entre processos psíquicos e a dimensão econômica. Né? Amílcar Cabral também é a mesma coisa. Então, assim, e aí eu percebi assim, não, tem muita gente falando de dialética, de marxismo, falando de materialismo histórico, mas usando mal a dialética. Né? E aí... Então, é exatamente falando do lugar aqui, de uma formação até muito mais pós-estruturalista que nós tivemos, e que eu acho que não é à toa que tem voltado a esses discursos até mais marxistas, ou a presença de discursos mais marxistas, hoje em dia até. Porque, sinceramente, eu acho que tem uma questão histórica dessa apropriação do discurso pós-estruturalista europeu que não condiz com a nossa realidade hoje, de um pós-guerra europeu. Né? Eu acho que o discurso pós-estruturalista que vem especificamente da Europa, eu acho que ele consegue entender aquela realidade lá. Sabe? Mas para nós que nem chegamos, inclusive, a uma revolução, né? A gente tem que ter muito cuidado com o que está sendo dito ali. Né? E assim, o que para além disso, né? Porque assim, a gente está sempre esperando um passo a mais então, né? O que eu tinha visto disso até então era uma perspectiva dialógica para além da dialética, como algo que seria né, essa fusão
né, dialética, né, da velha história lá de duas premissas e uma conclusão. Não é isso? Agora a gente tem que realmente ser dialógico, né? Tem algo na relação que aí também